ao nosso horário normal, meio-dia ao vivo, o homem e a solidão. O homem está preparado para ficar sozinho? Ele sabe lidar com a sua solidão? Meninos, quero saber de vocês. Quando vocês se sentem sós, o que vocês fazem? Tá certo? Vocês conversam, vocês procuram alguém, vocês ficam em casa e deprimem. Quero saber o que é que acontece. Eu estou hoje aqui com 2 convidados feras. Aqui, graças a Deus, a gente só tem gente boa e preparada que vem aqui no Cabeça de Homem dividir com a gente a sua experiência, seus estudos, as suas expertises. E eu tô aqui com o Djalma Argolo, que é terapeuta junguiano, escritor, estatístico e conferencista internacional. E que vocês, quem acompanha aqui o Cabeça, já conhece, que o Djalma já esteve muito aqui com a gente. Exatamente. E que eu chamo o vulgo Didi. Seja bem-vindo, Djalma. Dá um alô para todo mundo. É sempre uma alegria e eu quero abraçar a todos aí que estão aqui, inclusive o amigo aqui, o psiquiatra, e dizer a todos que é sempre uma alegria estar de volta conversando, depois daquele ano que nós andamos juntos. Nossa, 2014 fizemos o programa o ano inteiro juntinhos, e você fazia até programa sem mim, né? Foi mesmo. Aliás, nós fazemos programa todo sábado. Não é? Seu marido tá ali ouvindo, viu? Sabe que meu marido me abusa, Aurélio? Que ele fala assim, quando perguntam o que é que minha mulher trabalha, eu tenho que dizer que minha mulher faz programa todo domingo. Pode uma coisa dessa? Ainda tenho que ouvir esse tipo de coisa? É complicado. Né? E, gente, meu outro convidado, com alegria. Este homem é um dos maiores psicanalistas daqui da Bahia, todo mundo conhece ele, Dr. Aurélio Souza. Ele é psiquiatra, mas hoje ele atua com a psicanálise. Ele é escritor e também conferencista internacional. O homem manda ver bem. Seja bem-vindo, Aurélio. É um prazer tê-lo conosco aqui. É um prazer também, Maiara, e poder participar do seu programa. Embora você tivesse me falado que ia ser em setembro. Pois é, menino, mas eu terminei antecipando as coisas. A gente começa a falar sobre alguns temas e vai vendo as demandas, o que vai acontecendo nas redes sociais. E aí o público termina, enfim, se comportando de outra maneira. A gente tem que dar uma mexidinha no calendário, né? Sem problema, foi ótimo. E realmente é uma satisfação estar aqui e poder falar da psicanálise sobre um tema importante, que é essa questão da solidão. Eu vou insistir do homem e da mulher. Sim. Né? Porque mesmo que o programa seja cabeça de homem, eu vou ter que colocar algumas questões ligadas à psicanálise para poder fazer parte do tema, como é que eu posso abordar. Na verdade, aqui é Cabeça de Homem, mas o foco da gente é o casal, tá? Eu parto do homem para partir do homem falar também da mulher. Então, eu começo com os meninos, porque eles falam menos e dizem que a gente fala muito, então é para dar uma oportunidade dos meninos não ficarem sem voz. Tá bem. E de a gente entender a cabeça deles para poder se relacionar melhor, porque dizem que cabeça de mulher é difícil. Concordo que a mulher, ela é mais complexa, tem mais questões. É difícil ou impossível? Djalma, não comece. Mas os homens não falam pouco. Então eu falo assim, gente, antes você ter uma mulher que seja uma cabeça mais complexa, mas que fale, do que você ter um homem que é uma cabeça mais, um pensamento mais lógico, mas que não fala nada. A gente fica sem saber das coisas do mesmo jeito. Então o casal não pode conversar se um não fala e o outro cala a boca. Mas tudo bem, vamos lá. Vou começar então com você, Aurélio, homem e mulher. Por que as pessoas sentem solidão? Veja, eu preciso de 2 ou 3 minutos para poder colocar algumas questões importantes para responder as suas perguntas. Fique à vontade. Em primeiro lugar, dentro da área que eu atuo, o ofício que eu pratico, eu tenho que considerar 2 ou 3 questões importantes. Primeiro, homem e mulher não são seres que têm instinto. Tá. Não somos naturais. O grande problema nosso é exatamente esse. Como não somos naturais, a estrutura que nos constrói, que nós habitamos nela e que nos afeta o tempo todo, antes de ter nascido e depois de morto, inclusive, sem ser espírita, nada disso, é a linguagem. Somos seres sociais, né? Somos seres de linguagem. De linguagem. O que significa de que as palavras são muito importantes, mas muito importantes. E eu vou chamar a atenção disso, porque às vezes você fala com um filho pequeno, meu bichinho, e isso pega. Porque ele vai dizer depois que você chamou ele de bicho. E isso não desaparece não, fica anos assim. Tá. Então, aquilo que se fala afeta
o sujeito de uma maneira absolutamente desconhecida. A gente não sabe o efeito. Agora, na prática nossa, nós sabemos porque as pessoas vão lá com o sofrimento, e nós insistimos numa questão que é ligada ao que você falou há pouco, de que as pessoas precisam falar sobre isso. Então, falar é o importante. Então, a linguagem é uma questão. A segunda, quando eu disse que nós não somos seres naturais, somos seres de linguagens, eu estou acentuando esse problema de que nós carregamos um ser de linguagem. E é sobre ele que eu vou falar. Homem e mulher é gênero, mas tem mulher vestida de homem e tem homem vestido de mulher. E não é uma questão sexual, da prática sexual. É como a sexualidade afeta cada um deles. De maneira que eu estou fazendo esse comentário inicial porque algumas questões que eu vou colocar e responder o que você vai me perguntar, provavelmente, ou não sei se... O público também? O público, eu tenho que chamar a atenção para isso, de que eu não vou falar do homem, esse ser social, nem da mulher, esse ser social. Eu vou falar do homem que carrega um sujeito de linguagem e uma mulher que carrega um sujeito de linguagem. E como as palavras afetam eles. Ótimo. Opa, gente, vai ter assunto hoje aqui pra gente falar. Djalma, vamos lá. Como, na sua experiência clínica, o homem, ele costuma expressar a sua solidão? Ele costuma dizer que ele se sente só? Ou ele faz voltas? Como é que funciona isso? Eu vou começar com uma colocação do Aurélio. As pessoas são absolutamente diferentes nas suas manifestações. Tá. Existem homens, como ele bem colocou, que têm uma postura, entre aspas, culturalmente feminina. E eles falam, e eles se extrovertem. E existem mulheres, ao contrário, que são muito difíceis, inclusive. E eu levo muito mais isso para um outro campo. O tipo psicológico específico das pessoas. Existem pessoas que são muito racionalistas e não fazem contato com o sentimento. Outras fazem contato com o sentimento e não são racionalistas. Então, dentro desse aspecto, as pessoas que são mais emocionais, que são um tipo mais sentimento, elas conversam mais, elas se colocam mais, principalmente se elas são extrovertidas. Então, enquanto os introvertidos se fecham demais, tá? Agora, normalmente, o homem sempre foi criado para falar pouco de si, principalmente para outro homem. E é interessante isso, eu vinha conversando com você, uma colocação de Carl Gustav Jung, num dos livros que saiu até agora, muito pequeno, pela Vozes, onde ele coloca o seguinte: um homem, muitas vezes, quando ele é muito pensamento, ele se abre mais para uma mulher do que para um outro homem. E ele conta o caso de Pauli com ele. Paulo era um gênio e ele também. E os dois começaram, ele foi fazer terapia, o Paulo com ele. Começaram a conversar. Ele disse: isso não vai funcionar, porque a gente vai ficar assim, só trocando conceitos intelectuais. Então, mandou ele para uma das alunas dele. Você vai fazer uma terapia com fulana. Aí no dia seguinte, a fulana ligou para ele e disse: vem cá, esse homem é maluco. O homem chegou aqui, começou a falar, daqui a pouco estava chorando, rolou pelo chão, porque ele fez contato com o sentimento aí. Ele pôde se abrir. Talvez ela tenha tocado o arquétipo materno nele e ele pôde se abrir, porque ele era muito difícil de lidar com o sentimento. E nesse momento ele lidou com o sentimento. Então, o problema maior na terapia que eu vejo é esse. E homens que se fecham, como mulheres também, e aí estou com o Aurélio, que se fecham. Sim. Que não são esse sujeito de palavra, porque a palavra o que é que faz? Ela cria simbolismos naquele que escuta. Você me diz uma palavra que para mim é nada, mas para Aurélio pode ser uma tragédia. Sim. Né? Você pode me chamar de bichinho, não é? Agora eu tenho em terapia, eu tive uma experiência desse tipo. Uma mulher muito bem formada, trabalhando, gerenciou muitas coisas, e um dia ela me disse que, me falou uma coisa, eu disse: a menina, você é uma mulher macho. Mas eu disse: aquilo não é elogio, não é? Passou o fim de semana, quando ela voltou, ela disse: eu passei um fim de semana horrível. Eu disse: por quê? Porque eu não lhe dei uma resposta. Eu digo: de quê?
Você me chamou de mulher macho. Aí foi que eu entendi que a minha palavra despertou nela um complexo que eu nunca imaginei que iria, mas que foi bom. Porque ela teve a oportunidade de trabalhar e botar pra fora. Aí nós aprofundamos o problema, tá? Então, você veja, ela tinha uma visão desse tipo, e nesse ponto ela podia não se abrir. Mas graças a uma atitude dela, ela se abriu. Com homens, eu vejo a mesma coisa. É preciso que a gente vença a barreira do machismo, vamos colocar nesse ponto, para que ele possa se abrir. Quero levantar uma bandeira por uma masculinidade mais saudável, porque a gente hoje tem uma masculinidade que é bastante tóxica e que ainda permeia muito a nossa sociedade. Eu quero mandar um beijo aqui para o pessoal de Camaçari. Não sei, não assinou, então não sei quem foi que me mandou a mensagem. Boa tarde, manda um abraço pra galera de Camaçari, porque estamos ligados no programa. O final do zap é o 6831. Oi, Maiara, que é José Raimundo de Varzedo. Manda um beijo pra mim, um beijo, estou ligado no programa. Que bom, quero mandar um beijo também pra Djalma Paiva, que tá aqui mandando mensagem desde cedo. Grande amigo. Pois é, tá sempre nos acompanhando. Quero dar os nossos canais de comunicação, gente, que eu não dei. Quem quiser falar com a gente, pode ligar no 71-3505-5000, 71-3505-5000. Tem o nosso zap, que é o 71-98155-3258. 981553258. Vocês também podem mandar sua mensagem aqui pelo metro1.com.br e também pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem 1, além da galera que tá assistindo a gente aqui, ó, beijos ao vivo pelo Facebook do Cabeça de Homem. Mas eu já tô com o ouvinte, Fábio Rocha, do Caminho das Árvores na linha. Olá, Fábio, tudo jóia? Oi, Maiara, bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer! Pois é, antes de tudo, parabéns aí mais uma vez para você pela sua sensibilidade e assertividade na escolha dos temas. Eu imagino a loucura que deve ser, né, com tantas coisas aí que devem estão na cabeça do homem, e você tem que ter essa firmeza e essa precisão na escolha dos temas. Eu acho que esse é um tema muito feliz e com os convidados de qualidade que você tem. Eu queria trazer duas coisas aí para provocar você e esses excelentes convidados aí. Manda. Eu acho que uma questão específica do homem é em relação, por mais que o mundo tenha mudado, esse papel que ele acaba tendo, forte do provedor. Fábio falhou, a gente deixou de te ouvir. Você está nos ouvindo? Fábio, paramos de te ouvir total. Vou pedir que você ligue de novo. Acho que a ligação caiu ou deu alguma falha. Eu vou, enquanto tem alguém mais na linha, Zé? Não. Então eu vou pegar um gancho aqui, porque eu li uma reportagem que saiu aqui no Facebook sobre a Inglaterra. O suicídio é a principal causa de morte entre homens na Inglaterra e País de Gales nas idades de 20 e 34 anos, porque os homens não conseguem falar. Aí a matéria que discorre fala que os homens se sentem sós, etc., e terminam indo para o suicídio. Como é que a gente pode, Aurélio, ajudar as pessoas a se abrirem para poder externalizar as suas questões? Ele voltou, Zé? Então a gente volta com o Fábio e daqui a pouco o Aurélio responde. Diga, Fábio. Pronto, então ele se mostrou extremamente sensível, frágil, essa pessoa, ou seja, ele acabou tendo uma relação muito mais aberta, verdadeira, transparente da sua real personalidade do que ele tinha com seus amigos de muito tempo. Então isso foi colocado aí do homem muitas vezes não se abrir com outro homem, mesmo que tenha uma relação de amizade, que é uma relação, em regra geral, considerada pelo sexo masculino bem resolvida. E o outro aspecto que eu acho que também é interessante, que não é só masculino, é essa questão hoje, pessoas que não conseguem ficar sozinhas com elas próprias, seja no sentido de ficar em casa, ou seja no sentido de estar distante das redes sociais. Ou seja, eu acho que a grande questão aí é porque as pessoas precisam buscar, e eu vejo isso nos meus trabalhos como coach, na orientação de carreira, a sua verdade. É o que eu chamo da geração Facebook, é uma geração que passa uma ideia de momentos muito dinâmicos, vivos, felicidade total, e a gente sabe que do ponto de vista do seu interior as coisas são muito mal resolvidas. Então acho que uma das grandes soluções para você trabalhar melhor sua solidão é enfrentar, descobrir e investir na sua essência, na sua verdade. Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez, e é uma honra estar participando aí de um tema tão interessante. Obrigada, vou ver quando é que eu vou te chamar aqui de novo, porque também, nossa, esse homem é orientador de carreiras ótimo. Obrigada. Quem responde, meninos? Microfone aberto. Bom, eu vou começar a responder. Como é o nome dele? Fábio Rocha. Fábio.
colocando uma questão que na minha prática é importante, é considerar de que a verdade, por mais importante que ela seja, ela só pode ser dita pela metade. Nós não sabemos o que é a verdade toda. Então isso nos deixa sempre em falta. Esse problema é um problema que faz parte de todo ser de linguagem que eu falava há pouco. Há sempre uma falta. Então a felicidade, isso que é colocado na cultura, nas religiões, na filosofia, o bem supremo, Deus, a existência, é uma questão muito relativa. Porque como um ser de linguagem, nós estamos marcados sempre por uma falta. E o que é problemático? É que nós não sabemos qual é a causa disso. A gente sente falta das coisas e não sabe o que é que não nos sabe. dá essa agonia, essa angústia. Exatamente. Tá. Então, a solidão tem a ver com isso também. Então fica difícil de lidar quando a gente não sabe, né, Aurélio, de onde vem? Exato. É por isso que a prática da psicanálise, ou a prática que trata dessa condição na intimidade de cada um, é importante. Então é importante que os homens, que as pessoas, elas falem. E inclusive, assim, gente, é uma coisa que eu sempre bato no martelo, assim, a falta de informação, ela leva à falta de conhecimento. E a gente a dar opiniões e achismos que não tem nada a ver com nada. Quando eu era adolescente, eu dizia que psicólogo, psiquiatra, psicanalista era tudo coisa de maluco. Que o que a gente ouvia dizer eram aquelas coisas todas. Mas e são hoje, todos malucos mesmo. todos nós. Então, Não, assim, eu não penso assim, viu? Pois é, depois que eu eu cresci- digo o contrário, normal não existe. Depois que eu fui crescendo, que eu entendi o que era psiquiatria, que eu entendi um pouco o que era psicanálise, o que era psicologia, e comecei a fazer terapia, eu falei, gente, todo mundo devia fazer várias vezes na vida, porque é autoconhecimento. Não tem, todo mundo tem problemas. A gente geralmente olha para os nossos amigos e fala assim, pô, fulano não já viu que isso não vai dar certo? Como é que não consegue mudar? Então a pessoa não vê o ponto dela, mas os amigos veem. Então ela não consegue mudar porque aquilo para ela é um ponto cego. Da mesma forma que tem questões suas que você não consegue mudar e quem vê são seus amigos. Então quem está de fora vê melhor. E como é que a gente trata esses nossos pontos? Indo para terapia, justamente para poder enxergar aquilo que a gente não consegue. Para análise. Não, desculpe. Para psicologia, psicanálise, terapias, Tá bom. para a parte do conhecimento. Para a Pra gente tratar poder do trabalhar nossas psiquismo. questões. Tratar o nosso psiquismo, a nossa mente, que vai na nossa alma, que a gente não sabe elaborar. Então é muito importante. Agora, qual a diferença, assim, ó? Tem gente que fica bem sozinho e tem gente que não fica bem sozinho. Por que isso? Como nós conversamos até agora, vai depender de pessoa para pessoa, depende da criação que a pessoa teve, das crenças que a pessoa colocou dentro de si, dos complexos que foram estabelecidos, não é? Existem, e também, inclusive, até do sistema nervoso, da maneira como a pessoa, da atitude diante da vida, se a pessoa é extrovertida, se a pessoa é introvertida. Então nós temos que analisar cada indivíduo na sua condição, porque cada caso é um caso. Nós não podemos estabelecer nos trabalhos psicológicos, nós não podemos passar uma régua, colocar uma reta, isso não existe, porque nós temos que adaptar o trabalho, inclusive, para cada indivíduo específico. Por exemplo, uma pessoa que foi dada ao nascer para que outras pessoas criassem, ela vai ter tipos de comportamento, ou pode ter, não digo que vai ter, porque, como bem disse Aurélio, a verdade é relativa. Então, ela pode ter comportamentos negativos ou positivos, entendeu? Quando pessoas também que nascem, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, também pode ter, porque depende da influência que vão sofrer, depende da hereditariedade que vão receber, depende do contexto psicológico que ele foi desenvolvido. Então tem uma série de componentes. Você estava falando do problema da solidão. Sim. Por exemplo, eu sou filho único, completamente diferente de uma pessoa que é criada no meio de vários irmãos. Se você tem 3, 4, 5, 10 irmãos. Então, eu fui, digamos, treinado para viver só, porque eu vivia em casa, vivia sozinho, brincava com espelho, por isso também sou muito narcisista, ou seja, descobri que eu era muito bonito desde cedo, porque eu lidava comigo mesmo. Então, o meu desenvolvimento como filho único tem uma característica, que já é diferente do outro. Então, eu lido bem com a solidão. Mas eu gosto de viver em solidão absoluta? Não. Mas, se eu estou só, eu costumo dizer, eu estou muito bem, obrigado. Então nós temos que olhar cada indivíduo no seu desenvolvimento, no meio em que ele teve que se desenvolver e se adaptar. A adaptação ao meio leva a muitos comportamentos.
Você trouxe uma questão importante, Djalma, porque geralmente as pessoas, elas não estão acostumadas a ficar só e desfrutar da sua companhia. Muita gente, quando está sozinha, fala assim, eu tô aqui sozinho, tenho que arranjar alguma coisa para fazer, tenho que sair, tenho que ter alguém para conversar. Eu estou no meu segundo casamento e quando eu me separei a primeira vez, eu sempre saí muito, fiz tudo. Lá em casa sempre foi muito cheio, a casa sempre muito cheia, eu ficava procurando espaços para ficar sozinha, porque eu gostava do silêncio e nunca tive. E aí depois que eu me separei, eu fiquei um tempo assim, que a gente tem aquele tempo de luto, mas depois eu falei, gente, não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu resolvi viajar, numa quinta-feira eu resolvi que eu ia viajar, sábado eu amanheci no Rio, vou passar um mês. Nunca tinha feito isso sozinha. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, porque eu nunca tinha parado para poder ter a minha companhia. Então lá, aí eu me matriculei em alguns cursos de teatro, mas eu ia para cinema só, para teatro só, para restaurante só, de manhã, de tarde, de noite, fazia tudo. E aí eu comecei a me curtir e falei, como é bom. Quando eu voltei para Salvador, eu levei quase um ano que eu ia pra praia sozinha, viajava sozinha, pro cinema sozinha, tudo sozinha, eu não queria chamar ninguém. Aí eu desligava o telefone, só ligava às vezes quando eu chegava, às vezes minhas amigas me ligavam, tá onde? Eu tô não sei aonde, com quem? Sozinha. Você tá maluca? Por que tá sozinha? Eu fiz, porque eu quis vir, não me chamou, eu não. Aí depois eu contei pra todo mundo, eu fiz, gente, eu vou dizer um negócio, eu não tô afim de trazer ninguém, eu quero ficar só. Gente, tá doida? Eu falei, não, tô adorando a minha companhia e tô desligando o telefone pra vocês não se oferecerem porque eu não quero trazer ninguém. E foi uma fase ótima, porque a partir daí eu aprendi a ficar sozinha. Depois levei 3 anos e pouco, eu adorava ficar em casa. Agora, tinha horas que eu me sentia só. Agora, quando eu me sentia só, eu procurava ligar para as amigas, ou procurava alguma coisa para fazer. Mas o que eu acho as pessoas não se exercitam nisso. Eu vejo muitos casais que às vezes nem o próprio casal sai junto, só os dois, que fica sempre procurando a companhia, senão, que droga, não tem nada para fazer. E eu acho que também falta um pouco as pessoas elas lidarem com elas próprias. Antes de passar para Aurélio, eu tô com o Exterminador da Ilha de Taparica na linha. Olá, Exterminador, boa tarde. Boa tarde, Mayara. Aumenta um pouquinho mais, por favor, aí, Zé, para eu ouvir. Tá ouvindo agora? Um pouquinho melhor, mas Oi. Oi, agora eu tô te ouvindo muito bem. Diga, amor. Eu tô no momento na ilha, mas eu sou de Salvador. Tá. Eu sempre escutava você aos sábados, né? Porque a gente, às vezes... ano passado. Isso. Aí eu já participei algumas vezes do seu programa. Eu me lembro. Então... Vocês botaram aí para um rapaz, o doutor, como é o nome dele? Que eu não Aurélio entendi. Souza? Aurélio Souza, é o psiquiatra, né? Aham. Vocês estão falando de uma questão aí, tudo bem, vocês falaram aí de relação, né, de casal. Agora eu vou falar tipo de um amigo. Eu tenho um amigo de infância no interior, ele tem 35 anos e tem uma mentalidade de criança, doutor. Eu queria que o senhor comentasse depois aí, ou o senhor ou você, como queira. Comentasse, senhor. Ele se liga muito assim, esses jogos eletrônicos, tipo esses videogames, play, não sei o que lá, esses videogames avançados. Quanto mais avança, ele vai comprando, ele fica dizendo a todo mundo que zera. Quando a gente toca no assunto de uma companhia, uma mulher, uma namorada ou alguém para ele ficar, ele não gosta, se irrita, principalmente quando ele bebe, quando a gente está lá no interior. Ele se prende muito, agora com esse negócio de WhatsApp, essa coisa de Snapchat, essas coisas assim de mídia social, ele se comunica muito através de mídia social. Mas fica muito só no quarto, mora ele, a mãe e o pai. Aí ele só se liga nessas coisas, jogos eletrônicos, essa coisa. E não diz que não curte muito companhias, ele não é homossexual. Agora, quando, assim, para se relacionar com alguém, é difícil. Só os amigos mais próximos, mais íntimos, como queiram, que eles conversam, como eu, que gosta de brincar, descontrair, mas assim, outras pessoas, eles cismam. Aí, eu queria que você comentasse, tem pessoas assim que às vezes precisam de ajuda. Se esse meu amigo precisa de ajuda, eu não sei como ajudar, porque já tentei de tudo. Eu acho que tem pessoas igual a ele, ou pior, que às vezes necessita de companhia, de um bom papo, para descontrair, que às vezes é criado daquele jeito ali. Ele tem 3 irmãos que moram em Salvador e um que mora em São Paulo. Ele tem 4 irmãos. Então, a gente fica... Eu ouvi vocês falando desse tema, eu achei que eu deveria participar, porque de uma forma ou de outra eu vou tentar ajudar alguém, ou alguém pode tentar ajudar o meu amigo. Muito obrigado, Mayara. Boa tarde. Que bom, Exterminador. Vai lá, Aurélio. Bom, muito obrigado pela questão, que pode servir para desenvolver 2 questões importantes, eu acho. Uma é tratar da solidão e do estar só. Eu vou dizer que são 2 coisas diferentes. Muito bem. Né? Você pode escolher ficar só, como ele, eu ou outras pessoas, e tudo bem. Não sentir solidão, né? Exatamente. Agora, quando você fala da solidão, é um afeto que atua sobre você de uma maneira que é inesperada. Você não sabe o que é que pode causar. Então, na falta
de uma resposta para isso, na falta de poder falar sobre isso, então eu acho que é importante procurar alguém que tenha uma especialidade nesse atendimento. Às vezes o suicídio é uma possibilidade bem sucedida. Porque nós vemos assim o suicídio como a pior coisa que existe. É verdade, na cultura pode ser, na família pode ser, mas para quem faz o suicídio, às vezes, é o ato mais bem sucedido. Na cabeça dele ou dela, né? Exato. Isso é o que conta. Tá. Nós não podemos falar o que é bom para o outro, ou aquilo que é bom para a gente não é bom para o outro e vice-versa. Então, é uma questão que é muito singular de cada um. Então, por isso é que tratar da solidão, é preciso que a pessoa que sente isso, que está afetado por isso, possa procurar alguém para falar disso. Ninguém vai dizer para ele deixar de ter isso e ser um cara feliz que vai sorrir, que vai beber. Às vezes acontece uma outra coisa. Eu tenho um livro publicado que fala das adições, fala das drogas e fala hoje desses jogos que ele deu exemplo também. Eu digo sempre assim, não é o sujeito que escolhe isso, ele é escolhido. Uma pessoa que se droga, a droga escolhe ele. Uma vez um analisante meu dizia assim, que tinha deixado de usar uma determinada substância, eu não vou dizer a substância para não criar possibilidade de identificação, mas que ele ia passando na rua e viu na prateleira da farmácia o remédio. Ora, do lugar que ele estava, ver na prateleira da farmácia é uma construção. Tudo bem, é assim que funciona. Ele entrou, comprou o remédio, começou a usar e deixou a análise, me telefonou, agradeceu e não voltou mais. Eu não sei o que aconteceu, como é que ele está. Mas, de alguma forma, nós somos sequestrados por essas situações, por esses jogos. Porque eles resolvem um problema naquele momento. Eles constroem um conhecimento sobre algo que satisfazem a ele naquele momento. Agora, tem um sofrimento atrás disso. Tem uma dor atrás disso. Ah, nossa, todo mundo sente dor. Nossa, pois a solidão. Exato, a ajuda que ele estava pedindo é procurar uma pessoa especialista que possa convidá-lo a falar sobre essa solidão. Sobre a dor dele, não é? Exatamente, a causa disso. Djalma, como é que essa é uma questão importante. Hoje, cada vez mais as pessoas elas estão tendo dificuldades dessa troca sinestésica. Sim. Essa sinestésica, eu vejo as pessoas, eu quero pegar, eu quero tocar, eu quero beijar, eu quero conversar, eu não me satisfaço só com a tecnologia. Então tem muita gente hoje que está tendo dificuldade dessa relação e está permeando essa troca com o outro pela questão da tecnologia. Isso termina afastando quem já tem uma predisposição ou uma dificuldade de ter um contato maior com o outro, uma troca pessoal com o outro. Então, isso termina sendo o quê? Um agente que vai reforçar aquele comportamento. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Aurélio bem colocou. Isso a pessoa tem, primeiro de tudo, a pessoa tem que aceitar que tem um problema. Porque se ela não aceitar que tem um problema, ela não vai procurar ajuda. Tá? Muitas vezes eu quero que meu filho faça análise. Peraí, precisa saber se ele quer. Se você manda ele ligar para mim, para eu conversar com ele e ele me dizer. Porque você querer não significa que ele queira, que ele pode chegar, que se fechar para mim, eu vou fazer o quê? Não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa história. E temos que levar em conta isso. Se a pessoa quer, e aquilo, como disse a Aurélia, está satisfazendo ele. Eu tenho que oferecer a ele algo que satisfaça mais do que aquilo que ele está. E o que é que ele se defende quando ele não vai ao encontro das pessoas, quando ele fica só, quando ele só se comunica através de um aparelho que o coloca distante, que não faz ele ter o toque, como você bem disse. Precisa saber o que é que ele quer com isso, o que faz bem a ele nisso e o que é que eu posso oferecer para que ele possa deixar aquilo e optar por outra coisa e que dê a mesma satisfação que ele tem daquela maneira.
Exterminador, eu vou te indicar um filme. Você assiste, depois tente assistir com esse seu amigo. Se chama Homens, Mulheres e Filhos. É um filme excelente que fala sobre como a tecnologia está permeando a nossa vida, aborda várias questões dessas e tem várias histórias diferentes, dentre elas próprias. E também o que eu acho pro homem, eu vejo que funciona muito você dar exemplo. Não é só você dizer, isso não serve, isso é ruim pra você. É você falar assim, sei lá, se o nome dele for João. João, você já reparou que todos nós saímos, você fica a maior parte do tempo em casa, a gente sente sua falta, a gente gostaria mais de estar perto de você, interaja mais com a gente, etc. É vocês terminarem trazendo ele para tentar fazer com que ele dizer que vocês sentem falta, que vocês gostariam de conviver mais, vocês falarem que vocês estão sentindo necessidade dele, que ele precisa, inverter um pouco a situação para ver se dessa forma ele vem. Eu tô com um anônimo na linha que eu vou ouvir a pergunta e vou responder depois do intervalo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, tudo jóia? Melhorou agora, falando com você, e aí como é que tá? Tudo bem, essa voz eu conheço. Manda ver! Diga aí a sua pergunta, porque os meninos estão aqui querendo me cortar, que eu já passei 5 minutos de dar um intervalo, que aí eu respondo na volta. A audiência que é muito grande, é porque eu não estava nem lembrado que hoje ia começar meio-dia. Eu acabei me lembrando agora, a minha negona que me ligou aqui avisando que eu tô aqui tomando uma gelada, ela tá revoltada comigo. Mas que bom! Me diga uma coisa, o tema de hoje é o homem e a solidão. Quando a gente fala sobre solidão, o que é que vem até você? Você já se sentiu só alguma vez? O que é que você faz quando se sente só? Ou se você tem algum caso de família, de amigos nessa situação? Não, eu não me sinto assim só, entendeu? Porque graças a Deus eu ainda tenho pai, mãe e tenho ela também para me fazer companhia. Mas, pelo que algumas pessoas dizem, que não é coisa muito boa não, entendeu? Não é coisa muito boa não, mas como eu não passei por essa fase, não tem como eu dizer, mas como o pessoal diz, algumas pessoas dizem que não é coisa muito boa não. Bom saber, mas aí é tão legal, tá vendo? A gente tem ouvintes que ligam só pra poder interagir com a gente e dizer, tô aqui, tô acompanhando. Se ligue na gente, boa cervejinha, tome por nós dois, porque eu tô aqui cheio de remédio, não posso tomar nada. Manda um alô pra ela aí, diga ela que pegue leve comigo, porque eu tô bebendo aqui, mas tô consciente, ela tá dentro de mim, sempre. Volte e enche ela de beijo de amor, porque aí não vai ter problema quando voltar pra casa. Beijo, obrigado e até já, gente. 2 minutinhos de comercial. A gente volta já. Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio. O nosso tema de hoje é o homem e a solidão. Meus convidados são Djalma Argolo e Aurélio Souza, e a gente vai voltar com um tema que a gente estava aqui conversando: solidão a dois e sozinho na multidão. Um ouvinte ligou há pouco dizendo que não me sinto só porque tenho pai, mãe e mulher. Já o outro, um amigo ligou dizendo, ele tem 5 irmãos, ok, fica querendo ficar só, e isso nos agonia. Gente, ter gente do lado não significa que eu vou estar mais só ou menos só por ter as pessoas do lado, porque é uma condição pessoal, né, Aurélio? Então, assim, imagina, eu tenho gente ao meu lado, mas eu me sinto só, sozinho a dois no casal ou sozinho na multidão. Como lidar com isso? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, nosso mundo, ele se organiza como uma cadeia formada por 3 anéis. Tá. 3 anéis que não passam um pelo buraco do outro. É assim, é um sobre o outro e o terceiro vem e liga. Ok. Se você corta um, os 3 se separam. Então, essa é a estrutura em que nós habitamos. Cada um desses anéis representa, assim, eu vou dizer, o simbólico, que é tudo que tem da linguagem, da herança, da cultura, do que se recebe em informações como essa. As palavras, dos escritos, tudo bem. Um outro anel tem a ver com o corpo que nos sustenta. Não só a imagem do corpo, mas como a forma do corpo. E tem um terceiro anel que é o mais complicado, porque traz essa dimensão de um gosto pelo sofrimento, de um gosto pelo gozo. Você usou essa palavra quando começou a falar. Usei fora do ar. Pois é. É uma satisfação que faz sofrer, mas que a gente procura. Esse é um traço nosso. Então, estar no meio de pessoas, ou estar sozinho em casa com a mãe, o pai, é um problema social. O problema é como é que isso afeta cada um. Como é que isso chega a cada um na forma e na superfície do corpo.
Como é que isso chega a cada um dentro dessa estrutura da linguagem que nos habita o tempo todo e com essa substância de gozo? Porque esse daí é que é o problema. A pessoa, tipo assim, sentir a satisfação com o sofrimento e buscar isso, né? E buscar o sofrimento. E você também, apesar de hoje você atuar na psicanálise, não mais na psiquiatria, a gente sabe que tem a parte da química do corpo que influencia e se acostuma com aquilo e se retroalimenta, né? Olha, eu diria para você que sim, como psiquiatra, como médico. Agora, tem uma questão importante. Sim. A linguagem interfere nisso primeiro. A linguagem vem primeiro. Olha, não existe nada mais pesado para cada um de nós do que o nome que se tem. Não é você quem escolhe. Exato. Ele é dado a partir de um fantasma do pai, da mãe, do avô, da avó, e botam nas suas costas e você tem que carregar. E o que é que isso vem implicado? Nome, não sei quemzinho, Mauricinho, Joaninha, não sei o que, Maria, enfim, tudo, Madalena, o que é que esses nomes trazem de peso já histórico? E tem pessoas que odeiam o próprio nome. Claro, e isso conta. Eu tinha na minha cidade, no interior, há 40, 50, 70 anos, porque eu não moro mais lá, tinha uma pessoa que se chamava 123 de Oliveira 4. Eu pensei nisso agora, por incrível que pareça. Verdade. Eu pensei agora. 123 foi deputado, inclusive, se eu não me engano. Era um político. Deviam internar os pais. Chegou a ser. O problema é o seguinte, teve sucesso, chegou a ser político, tudo bem. Agora, bote essa pessoa para falar sobre isso. Ele deve ter se escondido muito para que ninguém achasse ele. Exatamente. Muito exatamente. difícil. Ou ficar sozinho. Sim. Porque na nossa fratraria, ter um nome desse serve para você botar um apelido que faz um sofrimento terrível. Atroz. O famoso bullying. Hoje tem esse nome. Antigamente não tinha. Não tinha, e sempre existiu, né? Mas sempre existiu. Ricardo Porto está aqui. Solidão e não suportar sua própria presença. Você pode estar também no meio de vários amigos e estar feliz com você mesmo. Beijo, Ricardo. Obrigada por participar ele sempre. Ele colocou uma coisa interessante. Das pessoas que não suportam a si. Porque existem pessoas, o problema da solidão. Existem pessoas que vão para o meio dos outros, que vivem nas festas o tempo inteiro, porque não suportam estar sozinhos, mas consigo. O problema não é porque ele não se suporta. E não se suporta por quê? Aí nós teríamos que ver o desenvolvimento dele, isso como ele colocou, um nome que deram, a educação que deram, o porquê que ele está se rejeitando a si mesmo. Já outras pessoas não, adoram a si próprio, tanto que são narcisistas, autoeróticos, ficam o tempo todo em si. E vão pagar um preço por isso. E vão pagar um preço, naturalmente, por isso, verdade. Pois é, mas assim, eu quero me deter até um pouco mais nessa questão tecnológica, que hoje as pessoas estão falando pouco sobre isso. Quer dizer, um pouco não, muito. E que realmente está impactando que os jovens estão aqui uns nos meios dos outros, ou as pessoas umas nos meios das outras, e estão cada vez mais se afastando, tá? E que isso hoje pode não ser ainda um aspecto de solidão, mas que pode estar levando a um aspecto de solidão por esse afastamento. E a gente sabe que as pessoas, na verdade, que buscam conviver harmonicamente umas com as outras. Então eu vou querer me deter nesse ponto. Dan, quem é que tá na linha, Maurício? Olá, MM, boa tarde! Boa tarde, no aeroporto de Guarulhos, desembarcando direto de Salvador. Ai, que tristeza. O homem é a solidão, sou eu só, com a lembrança de minha terra, aqui nesse aeroporto frio enorme de Guarulhos. Vambora, o homem é a solidão. Quem tá na bancada hoje, Mayara? Djalma Margolo e Aurélio Souza. Salve, companheiros de bancada. Vambora. Meu comentário é rápido hoje. Eu acho que o homem nasce só e morre só e vive em comunidades. Acho que o grande desafio do homem ao longo de sua vida é primeiro se tolerar a si próprio. Eu acho que o caminho para o homem se sentir menos só é descobrir causas em sua vida que vai lhe conectando como ser humano e não como animal. Esse é um grande desafio. A gente tem visto muita loucura. Eu acho que você vê assim um monte de engrenagens mal resolvidas e todo mundo que se sente parte de uma engrenagem ou de um pertencimento de alguma coisa, ele possivelmente se sentirá menos só. Esse é um grande desafio, o homem se carregar.
Eu tenho visto muita coisa legal nesse século XXI. Eu acho que a própria mudança do capitalismo com novos parâmetros, sustentável, de forma ética, tudo que a gente está vivendo no Brasil, é uma forma que as pessoas se conectem com um mundo muito mais gregário, muito mais coletivo e faça de sua existência uma existência positiva. Esse é o desejo para todos. Adorei o tema de hoje. Boa viagem, obrigada. Um beijo. Beijo, tchau. Ana do Santana tá aqui. Eu perguntei, o homem sabe ficar só? Ela sabe não. Precisa sempre de alguém para servir de muleta ou pilastra. Tássio Silva, acredito que sim. Porém, quando um homem escolhe viver sozinho, tende a ser rotulado e taxado. E isso faz com que muito cedam as cobranças e expectativas de outras pessoas. Adenilson Silva, beijo. Sabe sim, pois o ser humano é o animal mais adaptável da face da terra. Dependendo das circunstâncias, fica assim. Beijos, Mai. Márcio Oliver, não. E tem outras respostas aqui. Eu perguntei, o que é que você faz quando se sente só? Eu busco uma companhia, procuro alguém. Djalma, você acha que tem... Fale o que você quer, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que tem diferença entre como o homem lida com a solidão e como a mulher lida com a solidão? Quem você acha que lida melhor com isso? Depois, aí você engata aí no que você ia falar. Primeiro, eu me lembro disso aí, porque eu... Primeiro falar o que o Maurício colocou e que nós geralmente não levamos em conta e que o Aurélio falou aqui muito, o problema do corpo. E o nosso corpo é uma herança evolutiva. E se nós olharmos os animais, existem animais que são solitários e só se juntam na cópula para a reprodução da espécie. Enquanto que outros animais são gregários. Você vê formiga, você vê as abelhas e etc. Eles não conseguem viver separados. Enquanto que outros vivem muito bem sozinhos. Né, com certas vespas e como inclusive animais mais, vamos dizer assim, mas não vamos chamar evoluídos, aqueles que estão na cadeia mais acima, não é? Sim. Então, os animais superiores, chamados assim. Então, alguns vivem sós e outros vivem em grupos. Macacos vivem em grupos e outros já vivem em solidão, como um guepardo, exceto a fêmea, que a fêmea geralmente para e fica sempre em companhia dos filhos. Então isso é bom levar, e nós temos uma tradição evolutiva aí, nós passamos evolucionariamente, nosso corpo e nossa maneira de ser vem daí. Nós somos animais pervertidos, que nós somos animais que pensamos e criamos um problema. O problema do instinto que o Aurélio bem colocou aqui. O instinto, ou nós nos deixamos levar por ele e nos tornamos uma besta quadrada, ou então nós vamos contra ele e nos tornamos um neurótico. Não sabemos ainda juntar Apolo e Dionísio de maneira efetiva. Mas você colocou aí, fez a pergunta. Do homem e da mulher. Da solidão. Da solidão. Quem lida melhor que você acha, o homem ou a mulher? Se nós falarmos de uma maneira muito mais genérica, a mulher lida muito mal com a solidão. A mulher quer sempre, porque a mulher é eros, a mulher quer uma conexão, quer ter sempre alguém. O homem é mais logos. Então, em tese, o homem tenderia a lidar melhor com a solidão e a mulher não. Isso eu estou dizendo em tese. Por quê? Porque nós não podemos fazer regra geral. Nós temos que ver os casos, mas de uma forma mais genérica, a mulher, na minha experiência, inclusive na análise, ela mostra que a mulher lida muito mal com a solidão. Não é? Ela está sempre saindo de um relacionamento, tem que ter outro, saindo de um relacionamento, tem que ter outro. Eu vejo isso mais do homem saindo de um relacionamento, entrando no outro, não, Djalma? Eu vejo mais do homem no sentido sexual, enquanto que a mulher é no sentido afetivo. Da convivência. Entendi. Ela precisa da família e o homem precisa lidar sexualmente, compreendeu? Entendi. Mas o homem também tem a questão afetiva. O homem dificilmente sai de um relacionamento se já não tiver com outro certo. Com pelo menos um ou dois. É outra história. Tudo não. Depois a gente fala disso. Depois falamos disso, porque isso aí é muito complicado. Complexo. Aí vai dar muito pano pra mão. Gleides de Mata de São João ligou aqui e falou: se uma pessoa está só e a cabeça está boa, isso vale. Mandou um beijo, mas não quis participar. Ok. Na verdade, estar só não quer dizer sentir solidão. Foi até uma coisa que a gente colocou aqui mais cedo, que eu falei do meu exemplo para Aurélio, justamente para que a gente pudesse pegar isso e ver a diferença. Uma coisa é estar só, estar bem. Outra coisa é sentir solidão. Isso. Que a solidão pode ser você estar só, ou você às vezes nem está só, mas você se sentir assim. Exatamente. Pode estar numa comunidade, pode estar no meio do grupo tomando cerveja e...
Eu tô aqui com duas pessoas. Boa tarde, Maiara, todos no estúdio. Quanto ao tema de hoje, eu sempre pensei que estar só era um porre, um saco. Hoje, para mim, é um saco estar com alguém, rodeado de várias pessoas, e ainda assim eu me senti só. 3 minutos, é? Nossa! Se estou a fim de ir para aquele local, nunca pensei de alguém para me divertir. A solidão individual, para mim, é benéfica em alguns casos. Em outros momentos, sinto falta de uma companhia, onde depende de quem seja, se seja prazeroso, gratificante ou não. O outro tem um amigo de 30 anos, que tem um amigo de 30 anos que não liga pra mulher e que só fica fazendo atividade sozinho, que ele não sabe o que tá perdendo. Mas, meninos, ele não escreveu isso, mas achei melhor falar nesses termos. Como a gente tá perto do horário de terminar, então assim, e o tempo nunca dá pra tudo, a verdade é essa. Eu gostaria que vocês dessem um recado final de alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham que é importante reforçar. Qual o recado que fica para as pessoas, de acordo com esse tema, o homem e a solidão? Vá lá, Aurélio. Você usou uma expressão aí que eu vou incluir, o tempo. Tá. O tempo é fundamental. Agora, o tempo para nós tem uma condição essencial. Tá. Eu vou dizer assim, olha, existe um momento de ver as coisas, Tá. existe um tempo para compreender as coisas e um momento de concluir as coisas. Na psicanálise, nós trabalhamos assim: o momento de concluir interfere no tempo para compreender e determina um instante de ver. Então, nós só vemos aquilo que podemos ver. E quando fazemos as coisas, ficamos só. Vamos para esses jogos da mídia, nos drogamos, fazemos sintomas ou sofremos, é uma coisa que está, de alguma maneira, decidido em nossa cabeça, em nosso pensamento. Então, para concluir essa possibilidade que você trouxe de estar aqui junto, discutindo essas coisas, é dar uma responsabilidade a cada um. E se tiver um sofrimento acima do suportável, de que procure ajuda. Não se deixe envolver muito com isso, porque cada vez fica pior se não se ajuda. Djalma. E muito bom essa colocação da ajuda, porque a pessoa que só quer estar também no meio de outras pode ter um problema. E a pessoa que só quer ficar sozinho pode ter também um problema. Porque o meio termo é o caminho fundamental que nós devemos buscar. É a áurea mediocritas. É aquele caminho fundamental que nós devemos ter e devemos, inclusive o metron grego, é aquela medida, a justa medida do bem viver. Nem está completamente só, nem também está só no meio da multidão, no meio da multidão exclusivamente. É a gente saber lidar bem com o nosso estar só, saber lidar bem com a nossa companhia, aprender a estar bem com o outro, mas se a gente estiver se sentindo só e mal, vamos procurar pessoas para poder conversar, para poder trocar. Vamos sair para a rua até para ver se a gente encontra a gente e puxa papo. Tantos lugares as pessoas sentam umas do lado das outras e começam a conversar. Isso é uma forma também de trocar. Mas achei muito legal a participação de vocês hoje. Quero agradecer a preocupação com os amigos. Invertam esse processo. Não é você estar precisando, é nós estamos sentindo sua falta. Nós queremos ter você mais junto de nós. Esse filme é muito bom, que fala sobre a questão da solidão, da tecnologia, homens, mulheres e filhos. Indico para vocês e quero agradecer a companhia de todos os meus ouvintes hoje, agradecer a minha equipe, agradecer aos meus convidados, dizer até breve e dizer a vocês que semana que vem a gente volta ao meio-dia no nosso horário normal e o tema é ser homem nos dias de hoje, os desafios, porque dia 15 de julho é o dia do homem. Como é ser homem na atualidade? Meninos, amanhã, semana que vem, domingo, vocês vão bombar aqui. Quero ouvir todos vocês. Tenham que ir, os meninos do futebol já estão aqui. Beijos e até mais. Fui!